Pois não? Olá, seu Américo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E você, como vai? Comigo tudo bem também, graças a Deus. Seu Américo, preciso de uma orientação sobre uma lavoura que pretendo iniciar. O senhor pode me ajudar? Sim, se tiver ao meu alcance. Vou preparar o terreno para plantar pimenta malagueta e quero saber o que devo fazer para ter uma planta com boa produção. O senhor pode me ajudar? Sim. O que você gostaria de saber sobre a pimenta? Qual a melhor época para plantar pimenta malagueta? Qual variedade é a pimenta malagueta? E onde a pimenta malagueta cresce melhor? A melhor época para plantar pimenta malagueta é no outono e primavera. São ideais, evitando geadas, calor e calor extremo. A pimenta malagueta é do tipo Capsicum frutescens, picante e muito usada no Brasil. Ela cresce melhor em climas tropicais e subtropicais, com boa luminosidade. É possível plantar em vasos? Sim, desde que o vaso tenha drenagem e ao menos 20 centímetros de profundidade. O senhor pode me dizer quantas plantas cabem por hectare? Por hectare, cabe uma cerca de 10.000 a 20.000 plantas, dependendo do espaçamento. Sobre o solo, qual é o tipo ideal, qual o pH e como preparar, e se é necessário fazer análise, e como fazer a calagem do solo. O solo deve ser leve, fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. O pH é entre 5,5 e 6,8. E para preparar o solo, você deve corrigir a acidez, arar, gradear e adicionar composto orgânico, e deve ser feita análise para corrigir deficiências e garantir boa produtividade. E para fazer a calagem, você vai usar o calcário dolomítico, conforme a recomendação da análise. Posso plantar a pimenta por semente ou muda? Pode ser feito pelas duas formas, mas a muda é mais eficiente. Quanto tempo leva para germinar? Como fazer as mudas? E quando posso transplantar para o campo? Para germinar, ela leva de 7 a 14 dias, dependendo da temperatura. E para fazer as mudas, semeie em bandejas ou saquinhos com substrato, mantenha úmido e em local iluminado. Após 30 a 40 dias, quando tiver de 4 a 6 folhas, aí pode transplantar para o campo. Obrigado, seu Américo. Se não incomodar, vou fazer mais perguntas, pode ser? Pois quero saber o máximo possível para que eu faça uma boa plantação. Sem problemas. O que eu puder ajudar, estou às ordens. Fique à vontade. Obrigado. Qual o espaçamento ideal? O clima? E se a pimenta malagueta suporta o frio, qual a temperatura ideal? E se pode ser cultivada o ano todo? O senhor pode me dizer? Sim, vamos lá. O espaçamento ideal é entre 50 centímetros a 1 metro entre plantas e 1 metro a 1,5 metro entre as linhas. Sobre o clima, a pimenta precisa de no mínimo 6 horas de sol por dia. Ela é sensível ao frio intenso e geadas. A temperatura ideal é entre 22 e 32 graus e pode ser cultivado o ano todo em regiões sem geada. A chuva em excesso prejudica? Sim, pode causar fungos e podridão. Quantas vezes regar por semana? Se posso irrigar por gotejamento e se excesso de água faz mal? A rega pode ser feita 2 a 3 vezes por semana ou conforme o clima. E a umidade do solo, conforme o clima e a umidade do solo. O gotejamento é o sistema mais indicado para pimentas, sempre lembrando que o excesso de água pode causar apodrecimento de raízes. Seu Américo, qual a umidade ideal do solo? A umidade do solo tem que ser moderada, sem encharcar. É necessário irrigar na floração? Sim, na floração deve-se manter o solo úmido, pois favorece a frutificação. Quanto tempo até começar a florescer?
e se precisa de polinização manual, e quantas flores surgem por planta? Ela começa a florescer de 60 a 90 dias após o plantio. A pimenta é autopolinizada, mas insetos ajudam a quantidade de flor e a quantidade de flores varia conforme o manejo. Cair a flor é normal. Sim, cair flor é normal, mas em excesso pode indicar estresse hídrico ou nutricional. E a adubação influencia a floração? Sim, a adubação tem grande influência, pois a falta de fósforo e potássio prejudica. Quanto tempo leva até a colheita? Como saber que está no ponto de colher? E como posso fazer a colheita da pimenta? Até a colheita leva de 90 a 120 dias após o plantio. O ponto de colher, quando a pimenta está vermelha, viva e firme. A colheita é feita manual, com cuidado para não danificar os ramos. Quantas colheitas por planta? Colheita por planta são várias, durante 6 a 10 meses. Qual a produtividade por planta? Quais as pragas mais comuns e quais as doenças mais frequentes? E como prevenir? A produtividade por planta é de meio quilo a 1,5 kg, dependendo do manejo. Posso usar controle biológico? Sim. Pode ser feito controle biológico com inimigos naturais ou biofertilizantes. Inseticidas caseiros funcionam? Sim, os inseticidas caseiros você pode usar como calda de fumo, alho ou nim, mas com uso adequado. Seu Américo, qual adubo usar na fase inicial? Na fase de floração? E se a pimenteira precisa de poda? Pode usar adubos orgânicos? Precisa de tutoramento? Na fase inicial, usa adubo rico em nitrogênio, que é o N. Para crescimento vegetativo, na floração, usar fósforo, P, e potássio, que é o K, são fundamentais. A poda sempre é bom para arejamento e renovação dos ramos. Adubo orgânico pode ser esterco curtido, compostos naturais. Geralmente não precisa de tutoramento, mas pode ajudar nas plantas maiores. A pimenta malagueta tem boa demanda? Sim, é muito procurada para consumo e indústria. Dá para vender em conserva? A pimenta em conserva agrega valor e aumenta a durabilidade. A pimenta malagueta é lucrativa? Pode ser muito rentável com um manejo adequado e assim uma boa venda. Quanto tempo dura uma planta? A planta dura de 1 a 3 anos, podendo ser renovada por poda ou substituição. Muito obrigado, seu Américo. O senhor me deu uma ótima explicação. Vou iniciar a plantação e procurar fazer tudo certo. Fico muito grata. Até logo, seu Américo. Fica com Deus. Amém. Até logo, espero ter ajudado. Precisando de alguma informação, estou às ordens. E você que escorregou e caiu nesse canal, caiu no lugar certo. Aproveite, se inscreva, clica no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira alguma informação, é só deixar aí nos comentários. Até breve, se Deus quiser. Até o próximo encontro. Fique com Deus e até lá.